Fala galera, beleza? Hoje nós vamos aí, nesse período aí de Natal, né? Nós vamos na nossa aula de segunda-feira, tá? Nós vamos estar aí gravando as nossas aulas na segunda-feira. Excepcionalmente, nessa segunda e quarta, as aulas serão gravadas, tá? Em razão do Natal. Mas a ideia é que as aulas de segunda-feira elas possam ser dessa maneira. Eu venho postando essas aulas na segunda-feira e na quarta-feira a gente sempre vai fazer uma revisão, porque assim vocês têm o material da semana na segunda e tem a quarta-feira para tirar as dúvidas, tá? Até para que haja mais integração aí entre a gente, né? Então, dando prosseguimento aí, né, nos nossos estudos sobre volume, né? A gente já veio falando sobre algumas lógicas, sobre estrutura de mercado, as lógicas operacionais, né? O que que a gente, quais são as ferramentas, o que que a gente olha para estar identificando essas lógicas operacionais. Aí estava o market profile, as ondas de fluxo primárias, fractais, as barras institucionais, pontos de controle. Falamos sobre as absorções, armadilhas e hoje, né, nós vamos falar sobre ranges, tá? Então, bastante importante isso aí. Essa aula é uma aula de segunda-feira, onde eu estou entregando para vocês o conteúdo aí. E na quarta-feira, deixa eu só me posicionar aqui. Quarta-feira vai ser dia 23, tá? Então vamos fazer o seguinte, na quarta-feira, dia 23, a gente faz a aula ao vivo, tá? Dia 23 a gente faz a aula ao vivo. Beleza? Para tirar as dúvidas de vocês com relação a essa matéria sobre range. Tá bom? Então, vamos lá dar início aqui à nossa aula. Deixa eu abrir aqui nosso material aqui, ó. Vamos lá, absorção. Nossa aula de gerenciamento de risco, que já passamos, né? A pedido de vocês, nós antecipamos essa aqui, gestão de risco, para a semana passada. Falamos sobre armadilhas e agora a gente vai falar sobre ranges. Tá aí, tá? Nós vamos falar sobre ranges. É a nossa, salvo engano, a nossa 12ª aula, tá bom? Então aí estamos dando prosseguimento. Vocês vão vendo que à medida que a gente vai avançando, todas essas informações elas vão se completando aí para que você forme a sua lógica operacional, tá bom? Então vamos lá. A palavra range, né, traduzida ao pé da letra, tem o significado de alcance, né? Talvez a melhor tradução para o nosso caso seja intervalo. Temos a formação de um range quando, por um determinado período de tempo, o preço oscila respeitando um intervalo de preço, né? Então, pode ter ficado meio redundante isso aqui, mas eu vou explicar para vocês. Então, imagine que a gente aqui tenha uma ação, tá? 10,90, tá? O preço dessa ação 10,90. E aqui embaixo nós tenhamos o preço dessa ação a 10,80, tá? Então tá aí. Então a gente tem o preço oscilando aqui embaixo. Vou botar aqui, a gente tem a linha do tempo. Vamos dizer que aqui iniciou às 11 horas da manhã, tá? Vamos botar que aqui seja 11h45, esse ponto aqui, tá? Então a gente tem o preço oscilando aqui, só para vocês entenderem. Aqui, ó. A gente aqui tem um intervalo de tempo 11 e 11h45 e aqui intervalo de preço 10,80, 10,90.
tá? Eu acho que quanto a isso não tem dúvida. E a gente tem o preço exatamente oscilando aqui dentro durante todo esse período, né? Não rompe para baixo, nem rompe para cima esse range. Então a gente teve por um período de 45 minutos, né, o preço oscilando entre 10,80 a mínima e a máxima 10,90. Então essa formação aqui, né, o fato do preço ter oscilado, né, dentro desse período de tempo e respeitando o intervalo de preço, ele forma um range, tá? Ele forma um range, beleza? Então, quanto a isso, eu acho que não há dúvida, né? Vamos lá. Quando isto ocorre, temos a formação de um acampamento. Né? O preço ficou por um determinado período oscilando em um intervalo curto, né? Ali de preço. Muitos negócios aconteceram durante esse período. Então é importante a gente identificar, vocês viram o desenho lá que eu fiz, e durante aquele período muitos negócios ocorreram ali, né? Muitos players abriram posição durante esse período e agora eles estão comprometidos, tá? É importante a gente frisar isso aqui. Esses players estão comprometidos, tá, com o mercado. Aqueles que compraram estão torcendo para que o ativo rompa o range para cima, né, para que eles possam faturar com a alta do preço. E já aqueles que abriram posições de venda, né, só terão sucesso se o range for rompido para baixo. Né? Mas mais cedo ou mais tarde, o range será rompido. Isso fará com que uma grande quantidade de players fique em desvantagem. Ora, se a gente tem a formação do range, tá? É importante a gente identificar que aqui vários players negociaram. Então teve quem comprou e teve quem vendeu. Quem apostou na alta e quem apostou na venda. Tá? Então, em algum momento, esse range vai ser rompido. Ora, se ele for rompido para cima, aqueles que apostaram na queda do preço vão estar em desvantagem. Assim como aqueles que, se o preço for rompido para baixo, aqueles que apostaram na alta vão estar em desvantagem. Tá? Então, é importante também que vocês tenham isso na mente de vocês. Sempre quando vocês verem um range, vocês já vem à mente de vocês o seguinte: há players comprometidos aqui, players comprometidos na compra e players comprometidos na venda, né? E esse comprometimento vai gerar situações mais na frente que a gente vai ver, que vai ser importante para que a gente, identificando, a gente consiga faturar com esses movimentos, tá bom? Então vamos lá. Então, por exemplo, se supostamente o range foi rompido para baixo, né? Então, eu vou desenhar aqui novamente, tá? A gente tem um range aqui, tem um range aqui. Né? O preço veio oscilando aqui, ó. Preço rompido para baixo, tá? Então, aqueles que compraram durante a formação do range fizeram a aposta errada. Então, quem comprou durante todo esse movimento, é importante lembrar: para alguém comprar, tem alguém que vendeu. Se alguém vendeu, tem alguém que comprou. Né? Então, agora, esses players que apostaram na compra, que estão errados, se eles não zerarem suas operações, eles vão perder ainda mais dinheiro. Porque se eu estou comprado aqui e o preço começa a despencar, eu estou perdendo cada vez mais dinheiro. Então, essa zeragem de posição de quem apostou na alta será feita através de ordens de venda. Ordens de venda. Então, se eu comprei aqui, né, a minha zeragem da minha operação de compra, o meu stop é uma operação de venda. Então, pois quem comprou durante a formação do range precisa vender os ativos. Esse movimento vai gerar oferta. Ora, então se eu estou comprado, né, o preço rompeu para baixo e agora eu preciso vender para gerar, para zerar minhas operações, essa minha venda ela vai gerar
oferta no mercado. E se há muita oferta no mercado, a gente já viu lá atrás, a consequência disso é o preço cair. Certo? Se o preço cai, isso faz com que mais players apostem na queda. E para apostar na queda é preciso vender. Então, a gente sempre vai procurar buscar essas operações no início. E aí o preço cai, a, a zeragem daqueles que apostaram na compra, entra mais oferta e depois entram mais players no mercado falando assim, nossa, rompeu um range, vamos vender agora. E agora o preço vai cair. Então há um aumento do número de participantes nesse movimento, tá? Gerando mais oferta no mercado. Então é como se fosse uma bola de neve. Cada vez mais ela vai crescendo. E para apostar na queda é preciso vender. Repare que uma reação em cadeia é iniciada. Reação é essa que favorece mais quedas. Os players que estão na contramão, tá, gente, olha só. Os players que estão na contramão, ou seja, aqueles que compraram, vão gerar fluxo e, por consequência, ótimos movimentos vão acontecer quando eles resolverem jogar a toalha. Então, nós vamos sempre ficar observando. Quando que nós vamos identificar que esses players jogaram a toalha? Muitas vezes nós vamos ver através das barras, a coloração das barras, um alto fluxo de venda nessas barras. Então ali é o stop daqueles que compraram, dos players que compraram nessa região, tá? Então a gente sempre vai ficar de olho nisso, beleza? Se vocês não entenderam isso aqui, depois vocês voltem à aula e reveja isso aqui. Leiam, entendeu? Dê pausa no vídeo, leia aqui o texto para vocês entenderem. Os players que estão na contramão vão gerar fluxo e, por consequência, ótimos movimentos vão acontecer quando eles resolverem jogar a toalha. Por quê? Quando esses players que estão na contramão, aqui eu estou dando um caso de rompimento do range para baixo, tá? Resolverem. Quem são os players que estão na contramão? São os players que apostaram na alta, que compraram. Ora, o jogar a toalha deles é o que? Estopar. Estopar é o que? É vender. Eles estão comprados, eles precisam vender para zerar suas posições. Então essa venda vai gerar fluxo e um movimento maior vai acontecer. Tá bom? Então vamos lá. Você acaba de descobrir uma forma de atuar quando acontece o rompimento de um range. E o mais importante disso tudo, você descobriu por que o preço tende a se movimentar de forma contundente. Sabendo onde estão os acampamentos, conseguimos nos beneficiar, seja porque o acampamento pode ser destruído, rompido, ou respeitado. Tá? Então nós vamos aí ver mais na frente uns exemplos disso. Uma outra forma muito interessante de atuar quando surge um range é observando os testes que ocorrem nas regiões de range. O teste é um padrão muito eficiente e simples de ser identificado, Ou seja, é aquele teste de oferta e demanda que a gente vai ver lá na frente nas próximas aulas, tá? Sempre que você visualizar um range, marque. Então estenda as linhas para o lado direito. Quando o preço voltar na região do range, essa região deve ser defendida, pois o range é o acampamento dos players. Ali há muitas apostas feitas, por isso a defesa dessa região provavelmente acontecerá. Então aqui a gente tem aquele primeiro exemplo, do range. Olha, aqui players compraram, tá? Deixa eu dar a canetinha aqui. Players compraram e players venderam durante esse range aqui. Houve o rompimento do range com uma barra vermelha. Olha aqui, barra vermelha, alto volume. Então esses players que apostaram na venda aqui precisaram estopar as suas posições, tá? E o que acontece? O preço aqui, movimento de 800 pontos após o rompimento, tá? Então há uma aceleração no preço. E aqui a gente tem uma grande oportunidade de ganhar dinheiro no mercado, tá? Próximo exemplo. Temos aqui um range formado lá. Aí eu falei que
a gente tem a possibilidade de tradear esse range depois no futuro, por quê? Porque ele tende a ser respeitado ou rompido. E aí tem algumas características. Mas olha só aqui, ó, temos a formação do range, o preço volta aqui para testar o range, ó, a defesa desse range, porque há players comprometidos aqui na venda. A aposta aqui na venda foi maior do que na compra, né? Os players aqui estavam mais fortes na venda, o possuidor forte. Então, toda vez que o preço vir nessa região do range, ele tende a ser defendido, tá bom? E aqui no sentido contrário, houve o range, houve o rompimento do range para cima, e se você quer ser um pouco mais conservador, né, você vai operar quando o preço vier testar essa região do range aqui. A gente pode tradear aqui no rompimento, mas se você quer ser um pouco mais conservador, você vai aguardar a confirmação para operar essas regiões aqui, tá? Então você pode visualizar que não é tão difícil operar os ranges, né? Porque você vai marcar os ranges, vai projetar para frente. Toda vez que o preço chegar ali, você vai analisando o fluxo, sempre validando pelo fluxo, né? Aqui a gente não está vendo o fluxo, mas a gente sempre vai validar pelo fluxo. A gente vai operar essas regiões, tá bom? Fica muito claro que na área dos ranges, a tomada de risco pelos traders é uma atitude coerente. De qualquer forma, lembre-se de que qualquer operação utilizando padrões de grande probabilidade de acerto deve sempre ser acompanhada de um bom gerenciamento de risco e saídas de stop loss, pois o cenário menos provável pode acontecer e o padrão ser quebrado. A verificação do fluxo que eu falei com vocês, tá? A verificação do fluxo durante os testes dos ranges é uma atitude super importante e deve ser feita para confirmação. Para tal verificação, sugerimos o uso da ferramenta Forcetograma, né? Se durante o teste, a aproximação ao range, o fluxo do movimento for pequeno, a probabilidade que o range seja respeitado é maior. Tá? Então, deixa eu ver se eu botei aqui o exemplo. Não. Deixa eu voltar aqui. Imagine o seguinte aqui, ó. A gente aqui tem, né, o fluxo comprador, tá? Então, um exemplo. E aqui a gente começa a ter fluxo vendedor. Aí a gente observa que quando o preço vem testar essa região do range, o fluxo vendedor é pequeno. Então a gente faz aí sim a aposta no movimento de alta. Agora, se a gente vê que o preço está se aproximando nessa queda aqui, a gente teve um alto fluxo vendedor, nós vamos aguardar um possível teste depois, né? Então imagina assim, nessa queda aqui agora, ó, tá? A gente tem um alto volume na venda. Aí depois a gente tem essa subida, sobe razoavelmente. E nesse novo teste aqui, a gente tem uma diminuição nesse fluxo. Então, há a possibilidade sim de você estar fazendo uma compra aqui, botando seu stop abaixo para pegar esse movimento de alta. Então, sempre validando pelo fluxo, sempre validando pelo fluxo, tá, gente? O fluxo sempre vai ser o validador das nossas operações. Não é porque o preço faz um padrão que nós vamos sair operando. Nós temos que validar esses padrões pelo fluxo, tá bom? Então, o range é o acampamento dos grandes players. Sempre quando você vê um range sendo formado, você fala, cara, ali está acontecendo um comprometimento dos grandes players, né? Ali eles estão trocando o dinheiro de mão. Aí é aquela história do possuidor forte e do possuidor fraco, né?
e a gente sempre vai analisar. No rompimento, o que a gente espera ver o rompimento do range? A gente espera ver um rompimento do range com uma barra vermelha, uma barra laranja, um alto volume, né, um volume crescente. Então, é isso que a gente espera ver no rompimento do range. Agora, se a gente pega aqui, tem um range e vê o range sendo rompido com uma barra branca ou mesmo uma barra amarela, vamos aguardar um pouco mais. Tá? Vamos aguardar um pouco mais. Agora, se a gente ver sendo rompido com uma barra branca, vermelha, uma barra laranja, a gente vai ali arriscar uma compra, botar um stop bem curto ali e tentar pegar aí um movimento. Tá? Acreditando que o stop daqueles que apostaram na posição contrária vai ser acionado e a gente vai surfar um movimento aí de alta ou de baixa, se for no caso da venda. Beleza? Então o conceito atrás do range é bem simples, é importante vocês guardarem que na formação do range há um comprometimento muito grande, há um nível de aposta muito grande naquela região, onde os players que apostaram na posição contrária, né, se o range rompeu para cima, aqueles que apostaram na queda do preço, eles vão estar em situações perdedoras. Né? E quando acionar o stop desses players que venderam no mercado, e o stop desses players gera uma demanda, porque compra, né? Então esses stops vão ocasionar uma aceleração no preço e a gente tem a possibilidade de estar aí surfando esses movimentos. Tá? Então essa é a nossa aula sobre range, tá bom? Eu peço para vocês que vocês possam rever novamente essa aula e que na quarta-feira vocês tragam as dúvidas que vocês tenham sobre range. A gente vai colocar o gráfico e vai estar aí marcando os ranges, estudando os ranges, mostrando para vocês aí na prática aí, né, dentro do gráfico, né, dentro do mercado, como que isso ocorre. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê aí na próxima aula. Obrigado.